Nesse vídeo vamos falar sobre Ezequiel capítulo 32 e 33. O versículo 10 do 32 diz o seguinte: Demais farei com que muitos povos fiquem pasmados a teu respeito, e os seus reis serão sobremaneira amedrontados quando eu brandir a minha espada diante deles, e estremecerão a cada momento, cada qual pela sua vida no dia da sua queda. Então aí está mostrando que a queda de Faraó do Egito, como nós falamos no outro vídeo, é uma coisa assim, um abalo sísmico. É algo que mudou uma realidade milenar. É algo que chocou todas as nações. Todo mundo começou a se sentir inseguro. Tudo que eles achavam que era seguro acabou. Porque se Egito caiu, então ninguém pode ficar de pé. E aí esse capítulo todinho é uma lamentação sobre o Egito e termina então esse assunto do Egito. E aí nós entramos no capítulo 33, que é um capítulo assim marcante, muito importante, porque ele fala sobre vários assuntos da natureza de Deus e do papel do profeta. Ele diz que o profeta tem o papel de atalaia, vigia. Ele tem que ficar na torre e avisar o pessoal que vem um inimigo, para que eles possam se preparar adequadamente. E se ele não avisar, ele vai ser culpado do sangue deles, porque eles vão estar pensando que ele vai avisar e não avisou nada, e o inimigo vem e eles são levados, mas o sangue deles, a culpa pelo sangue deles, vai cair em cima das costas dele, é sobre ele. Então, mas se o profeta avisar e a pessoa não se der para avisado, ele está livre, mas o pessoal vai morrer porque eles não deram ouvidos. E aí que nós entramos aqui no assunto que responde a pergunta, né? Vamos lá para a pergunta que nós fizemos no último vídeo, que o que pode fazer Deus esquecer de alguma coisa? Olha, nós vamos ler esses versículos, é impressionante, eu acho que chamou muito a minha atenção, porque ele diz aqui, no versículo 9, Todavia se advertires o ímpio do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, tu porém terás livrado a sua alma. Lembra que essa palavra converta é chuvar, é arrependimento, é virar, não é sentir muita emoção, é virar, é dar retorno, é ir na outra direção. E aí ele fala, no versículo 11, Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim em que o ímpio se converta, fazer-se chuvar, virar do seu caminho e viva. Convertei-vos, duas vezes a mesma palavra, dos vossos maus caminhos, pois por que morrereis, ó casa de Israel? E aí ele diz, no versículo 14, Demais quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerá, se ele se converter do seu pecado e praticar a retidão e a justiça. Se esse ímpio restituir o penhor, devolver o que tinha furtado, andar no estatuto da vida, não praticando a iniquidade, certamente viverá, não morrerá. E o versículo que responde a nossa pergunta é, o versículo 16, nenhum de todos os seus pecados que cometeu será lembrado contra ele. Praticou a retidão e a justiça, certamente viverá. A mesma coisa funciona em sentido inverso com o justo. Então Deus está querendo dizer nessa passagem o seguinte, ele está dizendo, quando eu falo para o justo, parabéns, você vai ser abençoado, está praticando a justiça, e ele ficar orgulhoso, e ele começar assim a ficar relaxado, e começar a praticar injustiça, ele fala, nenhum ato de justiça que ele praticou vai ser lembrado, e ele vai, a palavra, em vez de ser bênção, vai ser maldição contra ele, e eu não vou me lembrar dos atos de justiça que ele fez. Agora, se o ímpio ouve a palavra, ouve o atalaia, ouve o profeta avisando, e ele converte, e não só fica chorando, emocionado numa reunião, não, ele paga o que ele deve, ele muda de atitude, muda de caminho, ele dá um retorno, ele vira por cima e volta na contramão, e tudo que ele fazia errado agora ele faz certo. O que vai acontecer? Deus vai esquecer de tudo que ele fez errado. Deus não tem prazer em que ninguém morra. Ele tem prazer em que a pessoa converta. Mas se a pessoa é justa e faz essa conversão do lado errado, ele vai esquecer também das obras de justiça que ela fez. Então, para Deus não interessa seu currículo. Para Deus interessa o que você está andando hoje, sabe? E perseverar andando hoje naquele mesmo caminho. Se você for justiça, vai te levar à vida. Se for pecado, vai te levar à morte. Agora, se você andou quase 30 anos errado,
Mas aí veio a luz, veio o atalaia, avisou você, e você virou o caminho, e você mudou, e aí viveu só 1 ano, só 2 dias. Mas você virou, você arrependeu, você esconjurou a sua vida passada. Deus vai esquecer de tudo que você fez errado. Isso aqui é uma promessa maravilhosa e revela a natureza de Deus. O que provoca esquecimento em Deus? Provoca esquecimento em Deus é você mudar de rumo. Se você for ímpio e mudar para ser justo, ele vai esquecer seus pecados. Se você for justo e virar para o lado errado, ele vai esquecer seus atos de justiça. O que vai valer é onde você está hoje e não o que você fez no passado. É isso que vai valer para Deus. Isso é tremendo, maravilhoso. O que Deus tinha falado com Ezequiel no capítulo 24, quando a esposa dele morreu, a esposa de Ezequiel morreu lá no capítulo 24. Ele não chorou, ele não lamentou, ele estava morrendo de tristeza, mas foi proibido de chorar, proibido de lamentar, porque ele falou assim, assim vocês vão fazer quando Jerusalém for tomada e o templo for destruído. E aqui, então, no capítulo 33, acontece de fato o que ele tinha profetizado na ocasião da morte da esposa dele, e ele deixou de ser mudo, porque antes, o livro todo de Ezequiel, ele está mudo, ele não consegue falar. Mas aí ele fala assim, mas esse tanto de palavra que falou, ele fala só quando vai profetizar, ele não consegue falar coisas normais. Só na hora de profetizar ele consegue falar. É um sinal para eles, né? Só que aqui, na noite anterior de chegar o aviso que a cidade tinha sido tomada, a boca dele abriu. Então ele deixou de ser mudo e podia falar a qualquer hora, como sinal para eles de que a cidade tinha caído. Aí chegou depois alguém avisando que a cidade tinha caído e quando a cidade caiu, o templo foi queimado, o templo que era a coisa mais sagrada para eles, a coisa mais preciosa, que mantinha a esperança deles, que coisa terrível. Então aconteceu exatamente o que Ezequiel tinha profetizado. Ele foi um sinal para eles. E aqui, nos últimos versículos do capítulo 33, ele diz aqui, no versículo 30, quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes, nas portas das casas, e fala um com o outro, cada qual o seu irmão, dizendo, vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a sua boca professa muito amor, mas o seu coração vai após o lucro. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem uma voz suave, que bem tange, porque ouve as tuas palavras, mas não as põe por obras. Esse trecho de 30 até o 32, mostra exatamente o que é um povo religioso, sabe? Canta, ouve a palavra, faz cara de santinho, mas não tem intenção nenhuma de obedecer, não tem intenção nenhuma de praticar, sabe? Gosta de parecer piedoso, parecer santo, mas ele diz, sabe qual é o problema? Eles falam assim, se você fica parecendo um que está cantando, eles ficam ouvindo, que música bonita, mas não vai fazer nada, não tem intenção nenhuma de obedecer nada, de mudar nada. E aí ele diz, eles com a boca professam muito amor, mas o seu coração vai após o lucro, a avareza, atrás do dinheiro, atrás do conforto. Então você vê que descrição do que é um povo religioso, e isso Deus abomina. Sabe, ouvir a palavra, concordar, falar bem, concordar, tal, ouvir, falar bem, como a pregação foi maravilhosa, como foi bonito, mas não tem intenção nenhuma de obedecer, e o Deus do coração mesmo é o dinheiro, sabe? E aí ele mostra aqui claramente isso aqui nesses versículos. A pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é: como Deus pretende resgatar a honra do nome dele diante de todas as nações?